Olá! Estamos iniciando mais um programa Negócios de Família, aqui pela TV Cidade de Farroupilha, sempre tratando de temas relevantes para os empresários, para a comunidade, para os empreendedores. E para conversar conosco hoje sobre alguns assuntos que com certeza são significativos dentro de qualquer organização, está conosco a Karina Pade, que é psicóloga. Karina, seja muito bem-vinda aqui ao programa Negócios de Família. Obrigada, Rogério. Um alô a todos que nos escutam, a você também. Um agradecimento por esse convite, por poder falar, né, um pouquinho, contribuir aí com o nosso conhecimento, nossa prática. Karina, antes da gente entrar nesse tema tão importante que é a saúde mental, que é a comunicação, em especial comunicação não violenta, eu vou pedir para tu contar um pouco da tua trajetória profissional para as pessoas que ainda não te conhecem. Certo, vou começar pelo final, tá, Rogério? Vou dizer assim que ah, vocês chegaram até mim através da BPW, né? Então, no momento, eu participo de uma associação chamada Business Professional Woman, que é uma associação que existe em todo o Brasil e em vários lugares também do mundo, né? Uma associação internacional que busca promover o empreendedorismo feminino, né? E agora tivemos um grande evento em Curitiba, reunindo todos, né? E esses últimos anos, assim, eu tenho me dedicado, sim, bastante a pensar a questão da mulher no mercado de trabalho, né? E das questões envolvidas, né, no próprio ambiente corporativo, né? Eu tenho 20 anos já de psicóloga na saúde pública, né, aqui em Bento Gonçalves, na Secretaria da Saúde, atuando tanto na assistência de pacientes, assim, diretamente na clínica, como também na gestão. Então, eu tenho uma formação também, uma especialização pela Fiocruz em gestão de redes de atenção à saúde, e tive a oportunidade de estar há alguns anos fazendo esse trabalho de planejamento e gestão de serviços, né? O que nos dá uma amplitude bastante grande de como são as relações corporativas, as relações de trabalho, e trabalhamos também na pandemia com essas questões dentro das nossas equipes. Imagina que gerimos aqui equipes de saúde muito importantes na pandemia, né, com um desgaste emocional muito grande e que precisavam também de nós e precisamos compreender muito do que se passava naquele momento desafiador para as nossas equipes de trabalho, né? E aí que a gente liga com a questão da saúde mental, como ela é importante, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde mental em todos os lugares onde nós estamos, né? E estamos muito tempo trabalhando, então no ambiente de trabalho é fundamental. Só para complementar, eu sou psicóloga formada pela PUC, fiz mestrado em Psicologia Social e da Personalidade também pela PUC, né, do Rio Grande do Sul, e depois fiz especialização em psicoterapia e na Unicinos e gestão de redes de atenção à saúde pela Fiocruz, né? No momento eu realizo outros 2 pós-graduações, um em mediação de conflitos, que então é uma questão que a gente pode conversar um pouquinho, que faz parte da saúde mental dentro das instituições, dentro do mundo do trabalho, das organizações, e uma pós em neurociência, né, que também traz valiosas contribuições para o individual e para o coletivo, né, Rogério? Então, Muito esse é um bem. pouquinho meu currículo, minha trajetória, o que eu estou me ocupando nos últimos tempos. Sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e ali também a gente tem feito esse olhar, né, amplo para a saúde mental como um aspecto fundamental também na garantia de direitos e na promoção da cidadania das pessoas, do desenvolvimento humano. Então vamos começar pela saúde mental, porque a gente passou por um período de pandemia e muitos de nós estão percebendo impactos ainda hoje, e até mesmo pessoas que começaram a sentir algumas coisas agora, depois que a pandemia passou, porque não foram apenas impactos na vida, no sentido de ter perdido amigos ou parentes, foram também sequelas emocionais, que são mais complexas de se perder, de se libertar disso. Como é que tu está vendo a saúde mental de um modo geral na população e, em particular, dentro das organizações? Uhum. A gente viu que a pandemia foi um trauma coletivo,
né? E que, claro, cada um lidou com as ferramentas que tinha, tanto naquele momento como a posteriori, né? Após e agora. Agora, uma coisa que eu tenho para te dizer, que eu, claro, não trouxe aqui no momento estatísticas, né? Mas a percepção que a gente tem, a realidade que a gente vive, é de que os consultórios psicológicos estão lotados, né? Tem um lado bom nisso, um lado ruim, evidentemente, né, Rogério? O lado bom disso é que as pessoas se entenderam que precisam cuidar da sua saúde mental. E o psicólogo, né, o olhar para as relações, para as emoções, não é mais assim, eu não vou me avaliar nesse sentido, eu não vou buscar um profissional porque eu sou louco, com todos aqueles preconceitos que às vezes a área da saúde, né, a busca de um profissional de saúde mental ainda carregava, né? Hoje em dia não, as pessoas estão entendendo a importância disso para seguir adiante, né? O lado ruim, claro, é que precisou, né, de um movimento social aí traumático, de sofrimento, para que a gente chegasse a essa situação. Mas que bom que temos, né, todo um olhar como sociedade, toda uma riqueza para poder fazer o enfrentamento e seguir se desenvolvendo, né? Então, as relações que já são algo bastante complicado, né? Porque são sempre o tensionamento entre o meu desejo individual e o desejo do outro, resumindo, né, nesses termos, as relações sempre envolvem essa tensão, essa disputa entre muitas aspas, né? Porque eu digo não num sentido sempre negativo. As relações humanas envolvem isso, né? A gente vai buscando atender nossos desejos e necessidades e o outro também vai, né? Então, por si só, isso é algo trabalhoso, isso é algo que precisa de uma linguagem que medie, que nos permita se comunicar e se comunicar adequadamente, só que a linguagem, a comunicação humana passam pelas emoções. Então, se nós estamos, né, atrapalhados, vivenciando emoções que a gente não tem consciência quais são, né? Às vezes em situação de ansiedade, enfrentando uma depressão ou com sintomas depressivos, né? O que a gente viu muito depois da pandemia foi exatamente uma sensação de, para muitas pessoas, perda de significado. Mas afinal, o que que eu estou fazendo? Afinal, o que eu estou fazendo com a minha vida? Um questionamento generalizado a respeito do trabalho. Será que esse trabalho é que eu quero? Será que é isso que eu gosto? Será que eu quero fazer isso para a vida toda? Que tempo eu estou dedicando para o meu trabalho e para a minha família? Eu atendi as pessoas online na pandemia, pessoas que estavam internadas aqui na saúde pública de Bento. A gente fez um trabalho muito redondinho e eu fiquei nesta função e atendi muitas pessoas que estavam na internação hospitalar por via remota, acompanhando essas pessoas no enfrentamento da sua hospitalização por Covid, né? E ali as pessoas repensaram muito da vida, e principalmente da vida de trabalho, do estresse, né? E muitas saíram, eu posso dizer, ainda bem, né, que posso, com um desejo muito grande de fazer mudanças na vida, de olhar diferente para as relações, mas como esse nosso mundo interconectado, ele é muito desafiador, nós precisamos de ajuda de um outro, né? Que seja alguém que esteja olhando para a saúde mental dentro das organizações ou que a gente possa contar para um desenvolvimento pessoal, para um desenvolvimento individual, para uma tomada de consciência das nossas emoções e até da regulação dessas emoções, né? Para que as relações não se transformem continuamente em arenas de conflito e de sofrimento, né? Agravando aquele sofrimento, né? Então eu vejo assim, há um aumento de sofrimento e até de quadros de doença mental, emocional, mas há também uma busca maior e um entendimento, inclusive tanto por parte de funcionários como das empresas, da importância de estar acolhendo, trabalhando, entendendo, né, e modificando as relações humanas, as relações de trabalho, né, e as relações humanas dentro do trabalho. Karina, quando a gente está falando de saúde mental, dos sintomas, muitas vezes aparentes, dos distúrbios que as pessoas hoje vivenciam, e eu me incluo nisso, é a comunicação. Por vezes a gente não tem paciência de ouvir o outro,
ou responder adequadamente a uma pergunta. Às vezes a gente vê respostas do tipo, tá, mas tu não entendeu isso ainda? Tu tem algum problema para entender o que eu estou falando? Né? Será que eu preciso desenhar? Isso claramente não é uma forma adequada de comunicação. Isso aí a gente está, de alguma forma, sendo agressivo com a outra pessoa. E existe, inclusive, uma designação para isso, que é a comunicação violenta. Só que existe uma área de estudo, que tu és também estudiosa e atuas nessa área, que é a CNV, que é a comunicação não violenta, que é, inclusive, uma área que eu gosto muito e também estudei bastante. Quero te pedir para tu contar um pouco para os nossos telespectadores o que é a comunicação não violenta, que tipo de benefício isso pode trazer para as pessoas e para as organizações, e depois a gente pegar um exemplo, né, além desse que eu dei, alguma coisa que possa caracterizar o que é comunicação violenta e o que seria uma comunicação não violenta. Certo. Então, a teoria da comunicação violenta, ela foi criada por um psicólogo, né, americano chamado Marshall Rosenberg, que trabalhou com essa prática, essa teoria e essa prática e essa ética também em zonas de conflito, né, na África, em conflitos muito graves, guerras, né, e testou essa modalidade de comunicação possível a nós, né, seres humanos, e comprovou que sim, é uma melhor forma de estarmos nos comunicando e de entendermos o outro e nos fazermos entendidos pelo outro, né? Quando eu começo uma palestra sobre CNV, eu começo dizendo que uma comunicação onde o outro realmente nos escute e tenha vontade, tenha um desejo espontâneo de colaborar com as nossas necessidades, é tudo que a gente deseja. E a CNV vem trazer algumas estratégias para isso, né? E primeiro ponto da CNV é a questão das necessidades, né? Todos os seres humanos têm as mesmas necessidades, né? Se eu preciso de reconhecimento, o meu colega também precisa de reconhecimento. Se eu preciso de liberdade para criar, para apresentar um projeto dentro do meu ambiente de trabalho, né? Uma liberdade para organizar meu processo de trabalho, algum grau de liberdade, o meu colega também precisa. Se eu preciso que o outro me entregue, eu preciso confiar na outra pessoa, né? Ela também precisa confiar em mim. Então, tem uma lista, vamos dizer, de necessidades que são humanas e que são iguais a nós todos, né? E que nós, na comunicação com os outros, a gente busca sempre atender às nossas necessidades, né? E negocia com o atendimento das necessidades dos outros, né? Então, esse é o primeiro pressuposto. Se eu, de qualquer maneira que eu me dirijo a alguém, eu estou buscando atender uma necessidade, é muito importante a gente escutar a necessidade do outro quando a gente está ouvindo uma fala, né? Quando alguém se dirige a nós. E um dos pontos, assim, um pouco rapidinho, porque CNV é algo que a gente poderia falar por horas, né? Mas, assim, um dos fatos importantes, elementos importantes da CNV é que existem formas, como a gente fala, que a gente levanta as defesas do outro, ao invés de abrir um caminho para que ele escute as nossas necessidades. E a primeira dica para que a gente consiga falar e o outro nos ouvir é a gente falar de nós, daquilo que a gente sente, e não falar do outro. Eu posso estar incomodada com aquilo que o outro está fazendo. Ok, o que ele está fazendo é um problema dele, né? É algo que ele decidiu, escolheu. Mas o que eu sinto a partir disso é um problema meu. Então, um dos outros pilares da CNV é a autenticidade, é a gente se reconhecer o que eu sinto e assumir aquilo que eu sinto. Então, se um colega de trabalho daqui a pouco fala, me interrompe numa reunião, claro que ele está fazendo algo que incomoda, que tem potencial de incomodar, né? De me ferir. Mas eu me sentir ferida é um problema meu, é um sentimento meu. Eu preciso dizer, colega, eu me senti desta forma quando tu fizeste tal coisa, né? Eu me senti desvalorizada quando tu me interrompesse na reunião. Eu tenho necessidade também de ter um espaço para colocar as minhas ideias. Isso é muito mais fácil que o outro vá ouvir e vá sensibilizar-se e buscar
atender a essa minha necessidade que eu estou nomeando, que eu estou solicitando, né? Do que eu chegar e dizer assim, escuta, como é que tu me atrapalha sempre que eu vou falar alguma coisa? Quem que tu acha que tu é? Né? A gente levanta as defesas das pessoas. Então, a gente precisa poder fazer uma comunicação assumindo o que nós sentimos e não dizendo você fez isso e aquilo. Não, eu me senti assim quando você fez tal coisa, né? E isso abre a possibilidade da pessoa se rever, da pessoa, porque ela vai empatizar com a minha necessidade, porque ela também tem a mesma necessidade, né? Então, isso é crucial nos ambientes de trabalho, nas relações de trabalho, de colega de igual para igual, também de chefia para funcionários, funcionários para chefia, né? É fundamental que as pessoas digam: eu tenho necessidade de confiar esse trabalho em você, eu tenho necessidade de entregar isso no prazo, estou confiando em você, né? Muito mais do que você é obrigado a fazer isso neste prazo sem entender bem o porquê, né? Então, existe esse processo que pode tornar muito mais fluido. O contrário também é verdadeiro, né, Rogério e telespectadores? Se a gente for falar com as pessoas de um modo agressivo, acusando, dirigindo-se ao outro, né, e principalmente em tom de julgamento, mesmo que não seja agressivo, mas que a gente traga embutido algum tipo de crítica ou julgamento, a gente vai levantar as defesas das pessoas e vai amplificar o conflito, ao invés de ser ouvido e de ser atendido naquilo que a gente deseja e precisa, né? Karina Padi, psicóloga, a gente está chegando ao final do nosso tempo. Eu preciso te pedir para tu deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aqui no programa Negócios de Família. Certo, eu vou trazer a mesma mensagem que nós levamos, né, através de um grupo de psicólogas que trabalhamos na BPW, que é a Conexão Psi, somos 4 psicólogas, né, nós oferecemos consultorias também para empresas e trabalho clínico e dentro das empresas. Nós levamos para esse encontro em Curitiba um slogan que é: sem saúde mental não há empreendedorismo. Então, isso é muito importante, muito se fala na importância do empreendedorismo, na importância, né, de potencializar as capacidades das pessoas para desenvolver seus negócios e suas empresas, mas sem saúde mental não há empreendedorismo. Né? Aquela pessoa que não está bem, aquela pessoa que não estabelece boas relações, né? Ela não vai ter o sucesso, ela não vai alcançar os objetivos que ela alcançaria se ela estivesse bem com a sua saúde mental, revendo o seu modo de se relacionar com os outros, que se expressa através da linguagem, mas tem uma história, também carrega uma história. Por isso, cuidar da saúde mental de cada um de nós, para que sejamos, né, bons trabalhadores, bons empreendedores, bons gerentes, bons gestores, né, e cuidar da saúde mental das pessoas com quem a gente convive no trabalho, né? Essa é a minha mensagem, então, que eu gostaria de deixar. Sem saúde mental não há empreendedorismo. Psicóloga Karina Padi, muito obrigado por estar aqui conosco no programa. Eu que agradeço e fico à disposição, né, pelas minhas redes sociais, é só me procurar e a gente pode ter uma boa conversa, certo? Agradeço, Rogério. Muito obrigado. Para você que está aqui conosco, lembre-se, todas as segundas-feiras, às 19 horas, temos um encontro marcado aqui pela TV Cidade de Farroupilha para falar de negócios familiares, empresas familiares e todos os desafios dentro deste contexto. Nos vemos na segunda-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau.